Olá, como vai você? Essa frase dá sinal de que alguém se preocupa e quer ouvir você. Essa também é a frase do CVV, uma organização não governamental, onde voluntários estão dispostos a conversar com você sobre os seus problemas. E o CVV lança agora em setembro o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o André Luiz, que é integrante e divulgador do CVV. André, muito obrigado aí pela sua presença. É sempre bom falar sobre essas questões da solidão e como isso pode ser resolvido, né, André? Por que vocês agora se preocuparam realmente em fazer uma campanha, né? Falar é a melhor solução de prevenção a um problema que já virou uma epidemia silenciosa, como dizem os especialistas. Obrigado pela sua presença. Então, bom dia, Mauri, bom dia aos telespectadores aqui da TV Univale. O trabalho feito de divulgação do Setembro Amarelo foi uma organização mundial feita com entidades que trabalham com a questão do estudo e da prevenção do suicídio, para que, assim como existe o Outubro Rosa, né, os meses que têm as suas cores para alguma campanha, o mês de setembro no mundo todo, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, foi feito como Setembro Amarelo, um mês para conscientizar as pessoas da questão acerca do suicídio como um problema de saúde pública. Então está sendo um mês que está no mundo todo sendo divulgado, e aqui no Brasil uma divulgação bem forte em parceria com o CVV, divulgando tanto a questão que envolve a temática do suicídio, quanto a disponibilidade, né, das pessoas procurarem ajuda, tanto de trabalho voluntário como o nosso, ou de pessoas especializadas nos locais onde elas estão, né? Para poder fazer o desabafo, para poder buscar o que pode estar acontecendo com ela diante do sofrimento, né? Diante dessa postura de ideação suicida. Né? Pois é, esse é um assunto bastante polêmico, né? Inclusive na mídia, quando se tem suicídio, tem uma convenção, uma ética de não se noticiar o suicídio, porque porque a notícia de um suicídio pode influenciar outros, mas tratando o suicídio como uma epidemia, né? É uma questão de saúde pública. Eu acho que isso é uma questão de também alertar as pessoas para essa questão e procurar meios, né, de resolver as situações de solidão, de angústia, de problemas, né, André? Nós acreditamos que a possibilidade de abrir para as pessoas a oportunidade delas conversarem, delas desabafarem, delas não terem nem medo e preconceito sobre o que elas estão sentindo diante do sofrimento, auxilia a pessoa a não cometer o suicídio. Porque a própria Organização Mundial da Saúde aponta que 90% dos casos de suicídio poderia se prevenir. Então, o que acontece? A falta de informação, às vezes, coloca a pessoa diante da problemática do sofrimento para se isolar. E, normalmente, o ato suicida, o isolamento da pessoa é um dos últimos passos. Então, a gente tenta se colocar à disposição na sociedade inteira com informação para que ela se sinta segura de buscar ajuda. No Brasil, são mais ou menos 25 suicídios em média por dia. Dá um suicídio a cada 45 minutos. É um índice alto para um país nessa localização na América Latina. No mundo, é um suicídio a cada 45 segundos. Então, um índice alarmante. São 20 milhões de tentativas de suicídio por ano, aponta a Organização Mundial da Saúde. Entre os jovens, já é a segunda causa de morte, entendeu? Então, não tem como ser hoje tratado mais como um tabu, principalmente pelos meios de comunicação. Esse próprio Setembro Amarelo é um meio da própria mídia estar abrindo espaço para que a questão da prevenção do suicídio entre com essa própria chamada, né? Falar é a melhor solução. Então, a pessoa que está sofrendo, falar, ela conversar, ela buscar ajuda para que se possa prevenir o suicídio. Né? Porque, às vezes, dentro do ambiente que ela trabalha, ou estuda, ou mora, é difícil ela se abrir com um colega de imediato, com um membro da família sobre os problemas, né? Às vezes é mais fácil ela procurar realmente na parte externa de onde está acontecendo isso, né, André? Isso, até a questão do próprio, a sociedade que vem mudando com o passar dos anos, nós estamos vivendo numa sociedade capitalista onde o consumo, a concorrência, a competição, ela substitui coisas como ajuda mútua, a cooperação. Então a pessoa num ambiente ameaçador, ela se sente mais
mais sozinha para enfrentar esse tipo de problema. Então, o trabalho voluntário é exemplo nosso do CVV, que coloca o sigilo e anonimato como um princípio básico do trabalho. Nós acreditamos que oferece mais condições da pessoa buscar. Porque fica difícil, né, às vezes, você desabafar ou conversar com um colega de trabalho, quando você se sente ameaçado de repente perder o trabalho, principalmente em época de crise, né? Então agora a gente passando até por crise econômica e coisa, a perda de status financeiro, os sentimentos de perda, que são milhares, nos colocam numa condição de sofrimento que necessita de um ombro amigo para estar conversando, né? Na questão dos jovens, né? Hoje é a questão que há muita cobrança do sucesso, é isso? Exatamente. O jovem hoje, ele já vem numa sociedade, né, que demanda uma expectativa muito grande em relação a ele. Ele já vem com uma expectativa de ter que ter uma carreira já muito cedo, de já se colocar, de ser produtivo, de buscar o sucesso, né? E esse tipo de coisa gera no ser humano muito sofrimento. Porque com o passar dos anos a gente não tem uma cultura histórica que nos levou para o processo que a gente está hoje. Então toda uma questão emocional, sentimental foi deixada de lado para que esse lado produtivo do ser humano crescesse e se desenvolvesse. Agora a gente está começando um movimento de novo de uma tentativa de um equilíbrio. Dá para ter sucesso, dá para ter produtividade, mas com saúde, né? Principalmente mental, emocional, física. A gente tem que estar harmonizado no processo, né? A gente percebe assim o esforço do CVV nessa campanha de prevenção ao longo do ano, de todo o ano também, e percebe muitos outros programas, né? Aqui, por exemplo, em Itajaí, os idosos vão ter aula de surf, já é uma forma de prevenção, né? Isso. Recentemente, no dia 7 de setembro, feriado, eu assisti uma matéria especial no programa da Ana Maria Braga, em que uma senhora lá de Belo Horizonte desenvolveu um projeto de dança para as mulheres também, e as mulheres, uma fala assim, eu só tomava remédio, me dopava porque eu só queria chorar, e isso deu um alívio para mim vir para cá, desestressou, os remédios acabaram, não tomo mais remédio, então isso é interessante também, né? Sim. Essas formas, buscar essas formas, né? O trabalho voluntário em si, que vai oferecer às pessoas uma possibilidade delas estarem com outras, ajuda muito. A própria Organização Mundial da Saúde, há pouco tempo, né, alguns anos para cá, coloca a nossa capacidade de se relacionar como um fator de saúde, principalmente na terceira idade. Então, a pessoa idosa, quando ela começa a passar os anos e ela se sentir isolada, talvez a família não visita, começa a ter esse problema, ela precisa de uma ponte para que ela volte a se relacionar na sociedade. Tudo que é tipo de trabalho voluntário que oferece ao ser humano essa nossa capacidade de continuar se relacionando vai influenciar diretamente na maneira como nós vamos lidar com a dor emocional e com o sofrimento. Né? E, assim, há uma necessidade também de políticas públicas para a prevenção do suicídio, né? Porque realmente custa também a vida da pessoa, é caro para o Estado também, né? Manter, e o Estado precisa preparar também a saúde pública para lidar com essas questões, porque em muitos lugares eles só receitam os antidepressivos, e então é preciso capacitar também os profissionais de saúde, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, né, e junto com o órgão mundial, esses organismos mundiais na área da psiquiatria, ajudaram e estão encabeçando também o Setembro Amarelo, né? Então, por ter sido detectado já um problema de saúde pública no mundo todo, principalmente onde os índices estão muito altos, tem toda uma organização, uma campanha se organizando para trabalhar com a prevenção. Se acredita que a melhor maneira de lidar com o suicídio é prevenindo. E a informação e as pessoas saberem que tem pessoas que elas podem buscar essa ajuda sem medo, sem a preocupação do preconceito, do julgo, se ela está com uma doença mental ou não, facilita muito o apoio. Hoje os dados apontam que 90% às vezes dos suicídios já tem um nível de patologia ou de problema mental associado. Então se precisa muita campanha relacionada à depressão, às outras psicopatologias, precisa ter todo um trabalho, um esforço público de começar a divulgar, né, e trazer para os meios de comunicação como lidar com a questão do sofrimento, tanto mental quanto emocional, porque está impactando direto no índice de suicídio. Né? Isso, no Brasil, ele tem crescido. No mundo todo, aumentou 60%
para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos. Nossa. É um índice muito alto. O Brasil, se eu não me engano, é o 8º país, né? O 8º país em números de suicídio. Agora, é interessante o que você falou. Realmente, a mídia precisa tocar nesse assunto, né? Sim. E não deixar escondido, mas precisa tocar no assunto de uma forma inteligente também e mostrar os dados, né? Da Organização Mundial de Saúde, né? Isso, tratar acerca do assunto com responsabilidade, né? A gente fala, o trabalho do CVV, o nosso, a gente chama que é um trabalho de valorização da vida. Porque a gente acredita que a pessoa tendo a sua vida valorizada, a gente sabendo passar para ela calor humano, acolhimento, carinho no momento de sofrimento, a gente vai conseguir prevenir o suicídio. Antigamente, o trabalho que vinha, a temática do suicídio, ela vinha como frente, hoje não. Hoje a gente acredita que valorizar a vida é importante, para daí reduzir o índice de suicídio. Tá certo, André. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com você a respeito do trabalho do CVV e dessa campanha aqui na região. O Painel Vale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é super importante e sério realmente, que é a prevenção ao suicídio. Em todo o mundo está sendo realizado o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio e aqui no Brasil o Centro de Valorização da Vida, o CVV, acampou aí essa campanha, CVV, que é uma organização não governamental formada por voluntários dispostos a conversar com você sobre os problemas que você tem no dia a dia. O suicídio já é uma epidemia, uma chamada epidemia silenciosa, mas que pode ser prevenida. Aqui no estúdio eu estou conversando com André Luiz, integrante e divulgador aí do CVV em Itajaí. André, a gente vai falar um pouquinho sobre o CVV e, é claro, vocês recebem muitas ligações, né, através do telefone que é o 3349-4111, através do chat também, que está disponível no cvv.org.br. Antes de falar um pouquinho sobre o trabalho, eu gostaria de saber de você qual é a análise de vocês sobre todo o motivo do suicídio. O fator financeiro é o que mais contribui para isso, André? Então, o que a gente sabe é que nos momentos de crise no mundo, o índice do suicídio aumentou. O trabalho de prevenção do suicídio, praticamente a nível mundial, organizado, começou em Londres, pelos Samaritanos de Londres, num período pós-guerra. Então, um período de sofrimento. Hoje, no Brasil, agora, tudo aparenta, a gente está passando por crise econômica, crise financeira. Gera nas pessoas que estão passando pela crise e tendo a sua perda de status financeiro, a sua perda, às vezes, de bens, sofrimento. Então, a gente acredita que onde tem sofrimento, problema emocional que vai gerar problema emocional, o índice do suicídio pode aumentar, caso a pessoa tenha como uma resposta do que ela está passando, a vontade de desistir de viver. Então, todos os fatores que a gente vai passar durante a vida, relacionamentos, as formas como a gente vai criar expectativa nas coisas que a gente tem, nas respostas dos filhos, na nossa vida conjugal, na nossa vida no trabalho, na empresa, seja onde for, na própria religião, onde eu for criando pontes que eu gero expectativa, aquilo pode me fazer sofrer. O que gera o suicídio é isso, a gente ir perdendo o valor da vida e direcionando o valor da vida, que é única, né, para as coisas que estão à nossa volta. Logo, quando a gente começa a perder essas coisas, o sofrimento aumenta. Então, os sentimentos que envolvem a questão do suicídio, a gente tem como principal deles a solidão. A solidão talvez seja um sofrimento que para a pessoa que está passando seja muito dolorido, né? Muito doloroso. Então, você se coloca como um ombro amigo, como um voluntário, naquele momento para a pessoa sair da solidão, se ela quiser, e estar conversando. Doenças, né, que hoje são consideradas doenças sérias, como a depressão. A pessoa está passando por um processo químico no organismo, tem uma parte emocional ali interagindo e as pessoas às vezes não buscam tratamento, não têm a informação correta, também vai levar a pessoa para a vontade de desistir de viver. A gente acredita que toda pessoa que se suicida, na verdade, ela não queria morrer, ela queria matar o sofrimento. Exatamente. Então ela acha que vai perder o sofrimento tirando a própria vida. Né? Vai achar um lugar que tenha paz, descanso, que ela possa sair daquele problema que ela está se vendo sozinha para enfrentar. Né? Eu fui numa palestra do CVV em que o palestrante falou que
um legista de São Paulo, quando fazia lá o exame, né, da pessoa que cometeu suicídio, geralmente quando eram enforcados, existia marcas de unhas aqui, porque ele estava tentando se livrar, né? Então, às vezes a pessoa realmente não quer chegar a esse ponto, né? A própria dúvida em relação a desistir da vida ou não desistir já gera muito sofrimento. Então, o impulso nosso pela vida é sempre maior. Então, para a própria pessoa, a pessoa que ela vai para consumar o suicídio, às vezes ela tenta desistir no momento. O que a gente tem de índices, que é bom também sempre, quando tem espaço para divulgar, é que o suicídio entre as mulheres tem uma maior tentativa, tá? Chega a ser 25% maior, às vezes, o índice entre as mulheres. Elas tentam mais vezes do que os homens. Os homens, quando vão consumar o suicídio, eles são mais efetivos, porque eles acabam escolhendo meios mais violentos, mais agressivos, que não dá tempo de salvar. Entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas... Tem muito tabu relacionado, né? Uma coisa que o pessoal fala, a pessoa que fala que vai se matar não faz. E isso é um tabu e uma informação bem incorreta. A pessoa que vai cometer o suicídio, ela deixa pelo menos 9 avisos para quem está mais próximo. E as pessoas não têm, por falta de informação, a percepção de que a pessoa está sofrendo e está começando a caminhar para um desfecho muito triste. Quando isso acontece, pelo menos 10 pessoas na volta passam por um sofrimento muito grande. Agora, transformar aquela palavra desapego numa emoção, num sentimento, é difícil, mas não é impossível, né? Hoje em dia, né, se a gente for ver todo o movimento que tem da busca por uma melhor qualidade de vida, aí vai pegar tanto a área científica quanto essa área não científica, o meio holístico, está todo um processo hoje se conjugando para que as pessoas busquem uma melhor qualidade de vida na questão emocional, né? A própria Organização Mundial da Saúde vai amparar a questão da saúde com bem-estar físico, mental e emocional, ou seja, a nossa forma como a gente se relaciona na sociedade é um parâmetro de saúde. Então, como que eu estou me relacionando comigo mesmo? Se eu estou perdendo o valor da vida, me apegando às coisas para, diante de uma perda, às vezes não querer viver mais. Então, tudo isso tem que ser muito bem informado e tem que ser compartilhado com as pessoas, né? Para que elas possam procurar ajuda. E nessa parte aí, entra aí o trabalho voluntário do CVV, como é que isso funciona? Aqui em Itajaí, em todo o Brasil, é uma extensão mundial, né? A gente fica muito feliz de hoje de estar podendo trabalhar e estar vendo o Setembro Amarelo, junto com a divulgação da prevenção do suicídio, o CVV pegar carona, dá para dizer assim, nessa divulgação. Porque o CVV, no Brasil, já fez 53 anos. Ele foi o primeiro posto que começou a atender em 62. Isso um trabalho desenvolvido por adolescentes na época, jovens na faixa de 17 anos, que estavam inquietos com a situação de muitos suicídios nos trilhos do metrô de São Paulo. Então, resolveram montar um trabalho de prevenção do suicídio a moldes dos Samaritanos de Londres, que já existia lá, que era o mesmo serviço, muito parecido o meio de atendimento. E aí passou esses 53 anos, hoje são são praticamente 70 postos no Brasil, mais de 2.000 voluntários, né? Itajaí a gente fez 9 anos, vamos fazer 10 anos ano que vem, né? Em 2016. E é o trabalho assim, voluntário mesmo, não são especialistas que estão ali. São pessoas que querem doar calor humano com um princípio de ajuda do CVV, que traz com ele o sigilo e o anonimato. Lógico, elas são treinadas e capacitadas para poder auxiliar a pessoa diante do sofrimento, entendeu? E precisa-se de voluntários? Sempre. O nosso trabalho do CVV, a gente fala que é um trabalho diferenciado, né? Porque é um trabalho que a pessoa, além dela ter o aporte do tempo dela, de dedicação para o trabalho, vai mexer um pouco com ela, né? Ela provavelmente vai perceber ao longo do caminho que se conseguiu integrar no trabalho do CVV, ela também se percebe um pouco melhor, ou no mínimo, um pouco mais preparada para lidar com as questões emocionais, né? Porque ela vai para ali, passa por uma preparação, é claro, mas ela tem alguns problemas também, né? Exato. E ali ela vai ter que deixar ele de lado e se empenhar e se dedicar a outra pessoa que está do outro lado da linha, né? Isso, a gente chama numa relação de uma amizade provisória, né? Uma doação de calor humano. A pessoa que busca o CVV, o voluntário é aquele que está se dispondo a ajudar nessa relação, né? Então ele está oferecendo apoio. Nós, com os nossos problemas voluntários, a gente vai ter, durante esse treinamento e durante toda a caminhada do CVV, um aperfeiçoamento contínuo. A gente brinca no CVV que a gente nunca está pronto para atender, né? Porque a gente não sabe quem que vai ligar. Sim. Então a gente todo dia é uma história, né? Exatamente. E aí a gente faz o quê? O melhor possível com calor humano
e com esse desenvolvimento de deixar um pouco o meu problema de lado para poder amparar e compreender o problema do próximo, eu consiga realmente auxiliar a pessoa naquele momento. É interessante porque realmente a maior parte das vezes vocês são ouvintes na realidade. Né? Essa é a técnica de ser ouvinte, né? O trabalho de CV ele também vai um pouco de encontro à nossa cultura, né? Que a gente é treinado para falar, para apresentar, para ser efetivo, e às vezes a sociedade mais capitalista esqueceu da nossa habilidade que o ser humano precisa desenvolver de ouvir. Então o trabalho de ouvir, o trabalho de escuta do CVV, ele é primordial, porque como que eu vou poder auxiliar o outro se eu não conheço nada da história dele? Como que eu vou deixar ele seguro para conversar comigo se eu não tiver uma habilidade de ouvir ele com respeito, com educação, com calma, né? Mostrando para ele que ali é um local que ele pode conversar o que ele está sentindo naquele momento, entendeu? Sem julgamento, sem preconceito, ele sendo realmente quem ele é. O CVV também faz o atendimento pessoal? Isso, a pessoa pode se dirigir ao CVV e fazer o atendimento lá também? Isso, o nosso atendimento aqui em Itajaí fica na Rua Blumenau, 1962, é integrado ao Sereste, ali da Barra do... Não, ali é... Barra do Rio, né? Barra do Rio, isso. Na Barra do Rio, integrado ao Sereste, a gente tem o horário de atendimento ali normalmente das 11 às 3 da tarde. E alguns dias a gente estende um pouco o horário, até para as 19 horas. Mas o pessoal sempre até às 18. Agora o CVV teve uma importante conquista aí, que foi a abertura do CVV em Balneário Camboriú, uma cidade também que tem um índice bastante alto para Santa Catarina de suicídios, né, André? Muita gente na solidão que precisa realmente conversar e ter esse apoio, né? Ali, Balneário, muito próximo aqui em Itajaí, os índices de suicídio eles são bem maiores que a média nacional. Então, o trabalho foi feito 2 anos praticamente tentando implementar o posto. O posto ficou na Casa do Idoso, ali em Balneário, próximo ao centro, entre 2 mercados grandes. E o telefone deles ali é o 20 33 24 11. Eles estão atendendo das 7 da manhã às 11 da manhã, a faixa de horário. Isso é interessante, porque das 7 às 11 eles estão atendendo, aí Itajaí está atendendo das 11 às 3. Então, como são cidades próximas, a pessoa não conseguindo atendimento pode vir para cá, não podendo tá muito tarde para ir aqui, ela pode ir mais cedo lá em Balneário. Então a gente vai fazendo o trabalho, um tentando complementar, né, a disponibilidade do outro. Para o voluntário, como é que são feitos esses cursos preparatórios? Esse treinamento para os voluntários? Isso, a gente faz normalmente aqui em Itajaí de 3 em 3 meses, né? Ou de 2 em 2 meses, varia o ano e o nosso calendário. A gente está fazendo a formação de alguns voluntários agora, pessoas que passaram agora em setembro no último treinamento, e a gente tem já um previsto para 18 de outubro. O nosso treinamento é simples, a pessoa vê a proposta do CVV, o histórico, como que o CVV se inseriu nessa sociedade, e depois ela gostando da proposta do CVV, né, de trabalho voluntário, ela é capacitada. Ela vai passar por um curso que leva em média 2 meses e meio, né, com um encontro semanal, para ela ver se ela consegue assimilar, né, a forma como o CVV faz o atendimento das pessoas. Isso é muito bacana, né, assim, porque realmente ela vai sentindo, vai se desprendendo e vai ajudando na realidade, né? A gente acredita, entre voluntários que ficaram e não ficaram, são algumas milhões de pessoas no Brasil todo que já passaram pelo curso do CVV e que buscaram apoio. O CVV tem mantido uma média anual de 1 milhão de contatos, entendeu? Pro telefone e pessoais. Então é um número muito alto, né? Hoje com a internet também, né? E com jovens lidando mais com a internet, né? Do que com o telefone. Vocês também mantêm um trabalho de chat no site, né? cvv.org.br. Isso, né? No site o atendimento o volume de atendimento está muito alto no CVV Web, e como você falou, a faixa etária que normalmente busca o apoio na web é menor. Então está mais entre adolescentes e jovens, e a demanda é muito alta, tá? Para a pessoa ser voluntário da web, ele faz o curso também conosco, e depois ele é treinado para fazer o apoio de onde ele tiver o acesso à internet, né? Ele pode fazer de casa, do trabalho. Ele vai ter todos uns parâmetros para que ele possa dar o apoio pela internet. Tá? Isso é interessante também, que a pessoa pode fazer do local onde ela está, né? Acessar e ajudar também, né? A gente, para você ter uma ideia, a história desses poucos anos que a gente está fazendo o trabalho na web, tem pessoas de outras regiões do mundo que entram em contato com o site.
Então tem brasileiros ou não que estão, por exemplo, em Portugal, na Europa, até do Japão, entrando para fazer o seu desabafo, a sua conversa, o seu apoio pelo CVV Web. Bacana. Tem alguma ação marcada aí para esse mês de setembro? Temos. A gente aqui na Univale, inclusive no auditório da farmácia, o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio, o dia 10 marca bem isso, porque o dia 10 é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio, dia 10 de setembro. A gente vai estar com uma psicóloga, a doutora Anita Bacelar, às 19h30, iniciando o evento aqui no auditório da farmácia, no bloco E1, se eu não me engano. A partir das 19h30. E ele é aberto para a comunidade, né? Já tem muitos candidatos, até do curso de psicologia, o pessoal daqui da Univale, nós já temos bastante inscritos, né, para essa palestra. A gente vai estar falando um pouco do CVV, né, da questão do suicídio, e a doutora Anita vai estar trazendo o tema, uma visão humanista do suicídio. Então ela vai fazer todo um trabalho acerca de como se relacionar, né, com a questão do suicídio. Né? Tá certo, André. Obrigado pela sua presença aí. Só lembrando para você aí que o telefone do CVV aqui 3349-4111, né, André? Isso. E você pode participar lá do chat também no cvv.org.br. Tem tudo lá o chat que você pode também participar da sua casa, conversar, tirar os seus problemas. Conversar aí é a melhor solução para a prevenção. Colocar os problemas para fora aí com uma pessoa que está disposta a ouvir você. Obrigado, André, pela sua presença aqui. E aproveita aí o evento aí do dia 10 aí, de prevenção também aqui na Univale. Para você, até amanhã.